Shalom! Muito bom dia! Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional de Provérbios, né? Devocional Sabedoria que vem do alto, da família Monte Sinai. Já te desafio aí a pegar caneta, papel, né? Suas anotações, sua Bíblia. E vamos, que hoje acredito que é um capítulo também bem intenso, um capítulo de muito conhecimento e creio que vai ser algo aí literalmente para enriquecer as nossas vidas. Então você que está chegando agora, Shalom, bem-vindo. Nós vamos hoje estudar Provérbios 16, né? O livro de Provérbios, então, escrito por Salomão, né? O Salomão, rei de Israel, um homem que considerado pela palavra mais rico e o mais sábio que habitou nessa terra. Então, sobre a sabedoria, né, de Salomão, nós vamos hoje estar aqui nos debruçando, estudando. Então, gostaria muito que você pudesse já começar anotando aí, grifando. E vamos para cima, então. Provérbios 16, versículo 1 diz assim: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Olha só, já começamos aqui com um versículo bem intencional, né? Então, Provérbios 15 é como se houvesse então uma janela, né? Falando do capítulo de ontem, onde Salomão então começa a falar maciçamente como se comunicar. Então, a questão da comunicação é algo fundamental. Então, Salomão começa no capítulo 15 a destrinchar isso, a trazer luz isso, né, a fazer sentido. E aí, então, nós vamos vendo que, né, como você comunica, né, é o que você está comunicando e o que você comunica seria o reflexo do seu coração. Ou seja, o que o meu coração estiver cheio, eu vou transbordar. Então a comunicação é algo muito importante, mas eu preciso transmitir, né, os planos literalmente que vêm do Senhor. E aí aqui Salomão já começa: ao homem pertence os planos do coração, ou seja, todos os planos o homem precisa fazer. Ou seja, através do meu próprio entendimento. Então eu posso e devo fazer planos, mas é o Senhor quem vai validá-los, ou é o Senhor quem vai conduzir, ou é o Senhor que vai permitir ou dizer não. Então eu e você somos convidados por Salomão a fazer os nossos planos. Planos de futuro, planos de carreira, planos, né, da família, planos de relacionamento, de estudos, de qualquer coisa que seja. Tudo seja pautado pelo que o Senhor está fazendo. Então, o homem pertence a esse lugar. Ou seja, eu e você precisamos fazer planos. Mas, esse mais aqui é uma condicional muito importante. Então, vem, né, literalmente do Senhor a resposta. Ou seja, sim, não, espere, vai ser do Senhor, é Ele que vai nos conduzir, é Ele quem vai nos condicionar a dizer, sim, eu quero, sim, é o que eu estou nesse momento, ou não, espere mais, ou, né, não faça. Então os planos vêm do homem, mas o sim, o efetuar vem do Senhor. Então que nós possamos entender isso. Né, que Salomão então está ensinando literalmente em Provérbios 16 um caminho de sabedoria. Ou seja, o homem precisa ter discernimento, o homem precisa ter humildade, planejamento e, ou seja, dependência total de Deus. Então isso é literalmente os pilares, a base da sabedoria. Então discernimento, humildade, né? Então eu tenho que ter discernimento sobre os meus relacionamentos e sobre as minhas escolhas. Humildade para estar sempre aprendendo. Planejamento, ou seja, eu preciso planejar meu dia de amanhã. Eu preciso planejar o que eu vou fazer. Então, por exemplo, né, antes de você dormir, você revisar a sua agenda. Então, eu vou levantar cedo, vou ler Provérbios, vou orar, vou começar a minha jornada, vou mandar as crianças para o colégio, vou fazer almoço, enfim. Qual é as suas atividades? Mas planeje o seu dia. Para quê? Porque você não acorde, né? Geralmente, eu não sei se isso é só comigo, mas
eu demoro uns 10 minutos para voltar, né? Parece que eu estou ainda dormindo, andando pela casa, tentando sintonizar, né, a cabeça. Então, sempre gosto de tomar um banho cedo para acordar, porque aí eu acordo de verdade. E eu gosto muito da manhã, mas só depois que eu estou acordado. Mas até eu levantar, então há esse momento. Então, por exemplo, planejar meu dia um dia antes vai me facilitar a minha rotina do dia. Então eu sei, né, o que eu preciso fazer, meus compromissos. Então não vai ser um momento que você, pelo atropelo, vai literalmente esquecer de algo. Então nunca acorde, né, 5 minutos antes do teu horário de trabalhar, que eu sei que tem gente, né, que muitas vezes gosta de levantar 10 para as 8 e entra às 8 no trabalho. Não escova os dentes, não toma banho e vai trabalhar correndo, atrasado. Então, né, aquele soneca de 5 minutos pode comprometer teu dia inteiro e de você não se achar mais e sempre estar atrasado por algum compromisso. Então, que você possa sempre se antecipar, tá? Eu sei que a jornada do descanso é muito importante, né, e é essencial, mas a gente precisa acordar antes, né? Prepara um café na sua casa, tem esse momento de refletir sobre a palavra, pensa na sua jornada para daí então você começar. Então, ou seja, os planos vêm do homem. Nós devemos planejar, projetar e querer, né, efetuar isso, mas o Senhor é quem vai dar a resposta. Então, que eu possa né, ser um homem, uma mulher, literalmente abençoado a tal ponto que eu possa expressar isso, né, e me guardar e viver e me antecipar para o meu dia. Até a Fran aqui subiu um comentário bem interessante, né? É isso mesmo, a gente precisa se programar de um dia para o outro qual vai ser a rotina. Então, lanche das crianças, tudo que você pensar, você precisa pensar nisso para que você no outro dia consiga executar com excelência. Então isso é fundamental. E aí vamos lá, versículo 2 diz assim: todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Ou seja, todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos. Olha só que interessante, nós já vamos olhar aqui, né? Por quê? Né? O que pesa, né? O motivo ali. Por quê? Porque a situação parece que muitas coisas são boas, mas é o Senhor que vai olhar a motivação. Por exemplo, alguém gosta muito de fazer, vou colocar aqui uma recepção, chama sempre alguém para estar dentro de casa, sempre tem visita, sabe aquela pessoa, nossa, como ela é acolhedora, ela recebe bem e tal, ok, ela recebe pessoas, aí você vai justificar, não, porque ela é uma pessoa evangelista, ou ela é uma pessoa que gosta de network, ou ela é uma pessoa que gosta de estar, né, sempre em envolvimento com pessoas, mas será que o motivo ou a motivação dela estar sempre com alguém em casa não é algo ou fruto de um egoísmo dela? Como assim, pastor? Será que ela não está fugindo do relacionamento com o marido? Será que ela não está fugindo da criação dos filhos? Será que ela não tem problema, talvez, de se sentir aquela pessoa que precisa de palavras de afirmação? Então ela precisa estar sempre com pessoas falando para ela: olha como você está incrível hoje, olha que casa linda, olha que mesa. Será que a motivação dela não é ruim? Ou seja, pelo egoísmo dela, ela sempre centraliza as pessoas perto dela para ela, né, não se sentir só? Então nós precisamos muitas vezes avaliar isso, tá vendo? É um exemplo muito simples, mas que parece ser coisa boa. Ela está sempre com alguém em casa, está sempre levando pessoas a Cristo. Estou evangelizando. Mas será que isso não vai resumir lá no final do capítulo, né? No versículo 32, eu já vou ler aqui para a gente já poder ter um panorama. Será, não é melhor o homem paciente do que um valente? Ou o que tem domínio próprio do que dominar ou conquistar toda uma cidade? Ou seja, será que não é melhor, como Paulo fala, né, que adianta, né, eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Ou seja, será que não é melhor eu cuidar de mim do que eu querer ganhar uma cidade toda? Será que o que eu estou fazendo é bom aos olhos de Deus? Qual é a minha motivação? Entendeu? Assim também como tem pessoas que se aproximam de você, que parecem ser boas, porém ela só quer usufruir do que você tem.
tá? Então, você é uma pessoa que sabe receber bem, sempre tem aí talvez alguma coisa para acrescentar, uma indicação de trabalho, uma oração, um churrasco, eu não sei. Mas há pessoas que também querem estar sempre conosco pelo que a gente oferece. Então, que nós possamos ser prudentes em entender quais são as motivações, porque é só Deus que sabe a motivação do coração. Então, eu preciso ver qual é a minha motivação, porque Deus sabe disso. Então, tudo que eu faça, seja sempre para honrar e agradar o Senhor. Seja sempre para zelar pela minha casa, né, pelo ministério, pela família, por tudo. Mas seja sempre qual é a motivação do que eu estou fazendo. Posso ter os planos cabem a mim fazer, não a Deus. Cabe a Deus permiti-los ou não, ou dizer, o meu plano é melhor, o meu plano é maior e você precisa se conectar a isso. Mas qual é a minha motivação? Qual é, né, a minha intenção do meu coração? Versículo 3 diz assim, confia as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Aqui algo muito interessante, algumas versões vai dizer assim, ó, consagra ao Senhor tuas obras. E aí a gente precisa entender, confia ou consagra, tem um princípio muito forte aqui nesse versículo, porque muitas vezes nós vamos fazer assim, Senhor, abençoa o meu trabalho, Senhor, abençoa o carro que eu vou comprar, Senhor, abençoa o que eu estou fazendo. E a palavra de Deus está dizendo assim, ó, se eu confio ao Senhor as minhas obras, ou se eu consagro ao Senhor as minhas obras, eu estou dizendo assim, né, no termo de que eu estou tornando sagrado. Não é, Senhor, né, me abençoe, ou Senhor, eu vou orar. Não, não é sobre isso. É sobre que os teus planos sejam sagrados aos olhos de Deus. Ah, Senhor, então eu quero consagrar aqui, né, a moto que eu vou comprar. Ok, não é só passar óleo ungido na moto e dizer assim, Deus, guarda dos tombos, guarda das multas, enfim, de qualquer coisa. Não, é tornar isso sagrado. Ou seja, isso vai ser para me se locomover para o meu trabalho, para economizar dinheiro, para eu ter renda para minha casa, porque a moto é o que? O meio de economia. Então, que ela seja sagrada a tal ponto que a minha condução, o meu dirigir pelo trânsito será honesto, será eficiente, né? Então, tudo isso eu torno sagrado. Então, consagrar ou confiar ao Senhor está falando de algo muito mais forte ou muito mais fundo que a gente imagina. Então, não é dizer, essa moto está consagrada ao Senhor. Não, é tornar sagrado tudo que ela vai executar, tudo que ela vai fazer, usar aquilo como benefício para o reino de Deus, tá? Vai me abençoar de primeira mão, mas que isso seja um reflexo. Por quê? Porque aí eu vou poder ser também um instrumento nas mãos de Deus para abençoar e assim serei abençoado. Ou seja, os teus planos serão estabelecidos. Então, quando eu confio no meu trabalho, confio as minhas finanças, o meu relacionamento, tá vendo? Tudo que eu posso consagrar ao Senhor, então, Deus, eu quero tornar sagrado o meu relacionamento. Olha, Senhor, eu quero tornar sagradas as minhas finanças. Olha, Senhor, eu quero, né, literalmente tornar sagrado todos os meus projetos financeiros. Muda muito a característica e a gente começa a pensar muito mais. Fala, meu Deus, isso é um princípio de sabedoria absurdo, né? Para a gente poder ser abençoado. Ah, eu quero ter uma vida abençoada. Confia, consagra, mas consagrar é tornar sagrado. Não é botar óleo ungido lá no motor, no capô do carro e dizer Deus guarda, blinda. Não, não é sobre isso. É tornar aquilo sagrado, que aquilo seja um benefício. Ah, pastor, eu vou comprar minha casa. Amém, mas que esse lá seja consagrado, consagrado ao Senhor, se tornar sagrado literalmente. Então que seja, sabe, um celeiro, um lugar, tudo que você vá fazer, seja abençoado pelo Senhor. Então eu queria muito que você grifasse aí na canetinha mais forte que você tiver na tua Bíblia e escreve do lado assim, ó, consagrar igual, tornar sagrado. Então, confiar igual, tornar sagrado. Ou seja, tudo que eu vou fazer, tudo, seja hábito, seja academia, seja escola, tudo seja consagrado ao Senhor. Então, as minhas escolhas
que vão interferir na minha vida ao longo prazo, médio prazo, tudo precisa ser pensado aos olhos do que o Senhor está fazendo. Então Salomão ensina, né, que há um caminho de sabedoria. E aí ele está dizendo, olha, para esse caminho ser trilhado, você precisa de conhecimento, você precisa de entendimento e você precisa de discernimento. E o discernimento é quem vai literalmente abrir as suas portas. Então, quando eu vou contribuindo conhecimento, entendimento e discernimento, as portas se abrem. Então, você quer ter uma vida abençoada? Busque conhecimento. Você quer ter uma vida transbordante? Procure o entendimento das coisas, o bom senso. E tenha discernimento do que o Senhor está fazendo. De consagrar suas coisas, de viver um dia diferenciado para que você tenha uma vida abençoada. Versículo 4 diz assim: o Senhor faz todas as coisas com um objetivo, até o ímpio para o dia do mal. Olha só que coisa interessante, o Senhor faz todas as coisas com objetivo. Grifo aí, faz todas as coisas. Tudo que Deus criou foi criado, predestinado pela onisciência dele. Então Deus criou você e Deus criou o ímpio também. Como assim, pastor? Criou o ímpio e ele sabe disso. Então Deus criou todas as coisas. Tudo passou pelo coração de Deus, passou pelo entendimento. Nada acontece no mundo sem que Deus saiba, sem que Deus tenha controle. Mas lógico, o homem tem um livre-arbítrio, ele pode escolher os seus caminhos. Por isso que a sabedoria anda gritando, ela não te sequestra, ela te convida. Ela fala, venha, receba, me ouça, me atenda, me guarde no seu coração. Ela não bota um saco preto na tua cabeça e fica segurando você até você ser sábio. Você não vai para esse lugar. Por quê? Porque a escolha é minha. Então eu posso escolher ser ímpio ou não, mas eu posso escolher viver a sabedoria. Mas Deus fez todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Então por isso que ele não força ninguém a nada, mas ele sabe qual vai ser a tua escolha futura. Então nada melhor do que eu e você escolhermos hoje viver os planos de Deus e ter uma vida abençoada. Versículo 6 diz assim: pelo amor e pela fidelidade espia-se a iniquidade, pelo temor do Senhor o homem se desvia do mal. Olha só que interessante aqui. Quando nós pensamos no capítulo 16, nós estamos vendo o quê? Soberania de Deus. Então Deus é soberano sobre todas as coisas. Você faz as suas escolhas, mas é Deus quem permite. Você vai entender que há conduta humana. Então tem a minha parte de participação em tudo que eu faço. Mas é Deus quem me abençoa, é Deus quem me guarda. E tem o caminho da sabedoria. Ou seja, se o homem começa agora a juntar tudo isso, eu tenho a conduta humana, mas eu busco a soberania de Deus na minha vida, e assim eu busco a sabedoria, eu começo a ter um estilo de vida. Escreve aí no versículo 6, do lado dele assim, ó, estilo de vida. Isso é o que o homem precisa ter todos os dias. Eu preciso viver um estilo de vida em que a soberania de Deus está sobre mim, aonde a minha conduta vai ser baseada na sabedoria e então meus caminhos sempre serão retos. Como assim, pastor? Então, quando eu busco a sabedoria, né? Deus está falando aqui, ó, pelo amor e pela fidelidade, ou seja, há um caminho de redenção para mim e para você. Deus está preparando isso. A expiação do pecado, ou seja, né, a iniquidade, algumas versões vai estar escrito pecado. Então, a misericórdia do Senhor, quando eu tenho o temor de Deus. Então, meu estilo de vida vai me desviar do mal e eu terei a expiação da iniquidade, ou seja, eu terei purificação, eu terei retidão, eu terei a vida de Deus na minha vida. Então, quando eu entendo isso, que Deus é soberano, que a minha conduta precisa ser pautada na palavra e eu começo a trilhar os caminhos da sabedoria, então o amor, né, e a fidelidade vai ser como se fosse o preço, a paga do que eu preciso. Então, literalmente, eu receberei de Deus favor divino.
Escreva aí do lado, favor divino. Eu serei abençoado. Então, o versículo 7 já começa dizendo assim, ó, os seus caminhos, né, os caminhos do homem serão agradáveis ao Senhor. Então, até os seus inimigos vão ter que fazer paz com ele. Então, ninguém vai querer guerra com você, porque você está andando debaixo da soberania de Deus. Você está fazendo seus planos baseado no conhecimento da palavra. Então, a sabedoria vai te preparar caminhos retos. Então você vai ter expiação de todo problema, ou seja, tudo vai ser pago, porque pelo amor e a fidelidade que você tem a Deus, você vai ser bem sucedido. Você vai ter uma vida, então literalmente é um estilo de vida, é um homem que busca viver a soberania, é viver os conceitos de Deus e a sabedoria que vem do alto. Então, que o estilo de vida seja sobre a sua casa hoje, que você escolha ter esse estilo de vida, aonde você busca a retidão do Senhor. Versículo 9 diz assim: o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aqui é algo muito intencional, eu grifei aqui na minha Bíblia, eu queria que você grifasse também, o coração do homem. Faz um círculo lá. O coração do homem. E depois grifa o mais, para você ser bem intencional. Deus só vai te dar se você planejar. Então, ou seja, né, quiser escrever isso aí do lado da tua Bíblia. Deus só vai te dar se você planejar. Então, Deus só vai te dar sim ou não, mas você precisa planejar. Você precisa, o coração do homem propõe o caminho. E isso é uma verdade. Mas, né, aquele mais ali é fundamental. É o Senhor que vai dirigir teus passos. Então você pode sim propor um caminho ao Senhor, dizendo: Senhor, eu gostaria muito de trilhar esse caminho. Senhor, gostaria muito de trocar de empresa. Senhor, eu gostaria de trocar de ramo. Queria fazer uma projeção de carreira. Senhor, quero trocar de faculdade. Eu não sei. Mas é o Senhor que tem que dirigir seus passos. Ou seja, dirigir os passos fala sobre velocidade. Fala sobre assertividade, a velocidade que você vai caminhar ou não. Então você talvez vai ter um momento da vida que você vai correr, talvez vai ser um momento da vida que você vai andar muito rápido ou você vai andar devagar. Mas é Deus que vai determinar isso. Então você propõe, pois o teu coração precisa planejar. Senhor, eu quero ter 5 filhos. É Deus que vai determinar os passos. Senhor, né, eu quero projeção aqui da minha empresa virar, né, uma franquia. Amém. Né? Você faz isso. Mas quando você faz isso com a soberania de Deus, com o entendimento da palavra, vivendo, né, o conhecimento da sabedoria do Senhor, então é Deus, a sabedoria te diz o caminho, mas é Deus que vai conduzir os seus passos. Ou seja, a soberania de Deus está aqui, ó, sempre permeando. A sabedoria conduz o caminho, mas é a soberania de Deus quem vai conduzir a sua velocidade. Então que você possa, né, dizer a Deus, mas Deus só vai te dar se você planejar. Então se você não planejar nada, que aí é o que nós vamos lembrar aqui de Provérbios. Provérbios fala do sábio, do tolo e do preguiçoso. Então se eu sou sábio, eu vou planejar. E Deus vai me dar ou não. E talvez Deus vai dizer assim: olha, não vou te dar. Aí você vai ficar, lógico, muito triste. Mas aí você vai começar a entender que talvez o que Ele tem para te dar é maior. E aí você fala: opa, Deus fechou uma porta. Será que não é o momento de eu repensar porque Ele quer me dar uma porta maior? Então, há lugares que nós somos guardados por Deus. Então nós precisamos entender isso. O plano do coração, né, o coração do homem, ele propõe caminhos. Mas é o Senhor quem dirige os passos. Então que você possa estar sensível para ouvir a voz de Deus, para ser guiado e viver o que Deus tem para a sua vida, para você ter a vida abençoada. Versículo 15. Na luz do rosto do rei está a vida. Seu favor é como a nuvem de chuva na primavera. Meu Deus, isso aqui eu acho também fantástico. Pensa só aqui, né? O rosto do rei está a vida. Nós sabemos e cremos, né, e declaramos que Jesus é o nosso rei. E nós sabemos também que ele é vida. Né? Salomão está falando de um período onde havia reis. Né? Ele está contribuindo isso. Mas é algo profético porque quando nós buscamos a face de Deus,
você com certeza vai ter o favor dele. Ou seja, quando você estiver semeando algo, essa nuvem da primavera, ou seja, o favor dele sobre você, vai ser literalmente uma chuva de bênção. Porque para quem planta, para quem vive de uma colheita, ter a chuva no tempo certo é fundamental para que ela prospere e cresça. Então, na nossa vida, é quando eu honro a Deus, quando eu honro uma autoridade, ou seja, a autoridade que está sobre mim, rei, líderes, pai e mãe, quando eu honro eles, eu estou na face deles, eu estou tendo vida. Mas quando eu saio da face deles e vou cumprir com os planos do meu coração, é como se eles estivessem me abençoando e a chuva da primavera vem sobre mim. Então, quer um exemplo prático? Um filho quando vai casar, pede a bênção para os seus pais. Pai, eu gostaria muito da sua bênção. Eu vou dar um passo e vou construir a minha família. E aí o que acontece? De você estar nesse lugar de honra, de dizer os planos do seu coração, você vai ter vida. Mas a bênção deles vão ser fundamental para o seu casamento ser abençoado. Então, antes de você buscar a bênção de Deus, no matrimônio, que é algo fundamental, que você possa ter a bênção da paternidade, a bênção dos seus pais sobre a sua vida. Então, quando eu honro pai e mãe e me coloco nesse lugar, eu tenho vida. E a bênção deles sobre a minha vida vai ser como uma chuva no meio da primavera, frutificando, abençoando, multiplicando o recurso. Então, eu serei abençoado. Então, honrar, declarar honra sobre quem precisa de honra. Uma autoridade, um professor, qualquer segmento, você vai ser abençoado e você terá vida. Versículo 18 diz assim: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Ou seja, aqui está falando muito de orgulho. Então, que nós possamos cuidar com a soberba, altivez de espírito. Ou seja, eu preciso cuidar com o jeito que eu chego nos ambientes, como eu me relaciono com as pessoas. Eu preciso estar cuidando. Será que as pessoas estão pensando, de mim que eu sou orgulhoso, aquela pessoa, cara, ela é muito metida? Como tem sido o meu relacionamento com as pessoas? Porque é muito mais ser humilde de espírito com os mansos do que repartir despojos de guerra com quem é soberbo. Ou seja, soberba e altivez só vai precedir a queda. Então tudo isso será literalmente um lugar de destruição. Mas a minha humildade nos meus passos, no meu falar, sempre me trará exaltação perante Deus. Ou seja, a verdadeira riqueza está na humildade e não nos bens obtidos com arrogância. Então eu preciso entender que a verdadeira riqueza está na humildade das coisas. E eu preciso então guardar, viver esse lugar. Versículo 23 diz assim: o coração do sábio instrui a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. Ou seja, toda vez que eu busco a sabedoria de Deus, eu busco encontrar o entendimento, eu tenho meu coração renovado. E toda vez que fala a boca, que fala instrução, lábios, eu estou literalmente dizendo: tudo que eu penso, tudo que eu absorvo vai para o meu coração e do meu coração sai. O que tem saído do teu coração? Tem saído bênção? Tem saído instrução? Tem saído literalmente louvores a Deus? Então a palavra fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então se eu busco sabedoria de Deus, eu vou transbordar sabedoria. E isso vai ser instrução para quem estiver perto de mim. Então será, a palavra de Deus fala assim, favo de mel, são as palavras agradáveis, doçura para a alma e saúde para os seus ossos. Ou seja, você é abençoado a tal ponto que você começa a ministrar bênção sobre o próximo e sobre quem está perto de você. Versículo 5 diz assim: há um caminho que se parece correto ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Mais uma vez Salomão dizendo: cuidado com os caminhos. Você pode projetar, você pode ter métricas, sonhos,
mas há caminhos que parecem, não é, parecem. Então toda vez que você está num momento de embate, de decisão, literalmente Satanás se antecipa com uma proposta. Então você está num momento desafiador da sua vida, da sua carreira, da sua família, vai aparecer uma proposta que parece correta, mas seu fim conduz à morte, ou seja, quebra, prejuízo, transtorno. Então tudo que você está vivendo pode ser que pareça um caminho legal, mas não é. Então o discernimento humano é limitado, ou seja, eu preciso, parece, por quê? Porque eu vou até um limite, mas é Deus quem vai me guardar. Então nós podemos errar a qualquer momento. Por isso que você precisa sempre estar buscando discernimento, aconselhamento, dica, busca, alguém especialista na área, fala, eu preciso de ajuda, como eu faço isso? Então buscar sabedoria e direção de Deus é essencial para uma vida segura. Quer ter segurança no que você faz? Busque sabedoria de Deus, busque aconselhamento. E aí então, para terminar, versículo 32 diz assim, melhor é o homem paciente do que o valente, ou seja, um homem ponderado, e aqui está falando de autocontrole. Acho que não tem nada mais desafiador nos nossos dias que é uma pessoa sem controle. Que você pode talvez confrontá-la, falar não para ela e ela literalmente perde o seu rumo. Ela fica transtornada, ela te agride verbalmente ou ela até tenta te agredir mesmo fisicamente. Então o autocontrole aqui é considerado por Salomão um princípio de sabedoria. E a raiva do homem então é algo que é abominado por Deus. Ou seja, olha só, o que tem domínio próprio. É muito melhor ter domínio próprio do que aquele que domina uma cidade inteira. Não adianta um cara ser um grande guerreiro, um grande conquistador, mas ele não dominar a si mesmo. Ele não conseguir dominar as suas emoções, sua vida pecaminosa, o seu relacionamento, a sua mente. Não adianta de nada ele conquistar uma cidade inteira e ser colocado como um tolo, ou ele cair como morto, ou ele ser considerado alguém que não tem paciência e autocontrole. Então, ele pode ser muito bom em tudo, mas se ele não tem autocontrole, ele vai desperdiçar todas as oportunidades. Ou seja, ele pode ter um currículo incrível, entra numa empresa e aí ele está executando algo e o chefe diz... chega para ele e fala, olha, precisamos alinhar aqui um negócio. Ele já, então eu não fico mais nessa empresa. Esse lugar não é para mim. Se você talvez poderia ser até promovido, um dia ser talvez até um gerente, alguém muito de um cargo de confiança dentro dessa empresa, mas por você não ser, ter autocontrole. Então muitas vezes vai te trazer prejuízo. Então isso é fundamental, nós sermos guardados pelo Senhor, termos sabedoria, sermos tardios em falar, para vivermos as bênçãos de Deus para nós no dia de hoje. Quero orar pela sua vida e nós encerramos aqui essa palavra de Provérbios 16, mas deixa eu só passar as lições práticas, eu acho que é muito bacana. Submeta seus planos a Deus. Tudo que você vai fazer, planejamento, mas busca ao Senhor direcionamento. Tema ao Senhor em tudo. Temer ao Senhor é eu não querer nem planejar algo que não seja de Deus, ou nem cogitar isso, para que você tenha caminhos de vida. Evite orgulho, ou seja, humildade vai ser sempre um lugar de exaltação na sua vida. E busque sabedoria de vida, porque nem todo caminho parece bom. E de fato, Deus vai ter o melhor para você. Então nem todo caminho é bom, mas o caminho de Deus com certeza vai ser de bênção sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pedimos o seu discernimento. Que o Senhor, Pai, possa estar dando, Pai, literalmente ponderância, domínio próprio, que nós possamos, Pai, sermos homens e mulheres que se controlam e controlam as situações. Pessoas, ó Deus, que o Senhor separou para governar sobre relacionamento, sobre finanças, sobre a sua vida, sobre literalmente o pecado, que o pecado não vai dominar. Pai, que os seus filhos, Pai, sejam pessoas sábias, que planejam um futuro a longo prazo, que queiram fazer
planos de carreira, faculdade, viver para um novo tempo, que o Senhor abençoe, Pai, os planos dos seus filhos. Mas eu também peço que o Senhor conduza os seus passos e que o Senhor seja como essa nuvem de chuva abençoadora sobre cada família, sobre cada pessoa que está acessando essa live nesse momento. Que o Senhor os guarde e os abençoe, pois assim eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Seja abençoado, uma excelente tarde e amanhã, 12h30, aqui no canal da Família Monte Sinai, nós temos um encontro marcado. Shalom, até amanhã.